Olá, boa noite, tudo bem com você? Bom ter você mais uma vez em mais uma transmissão da Igreja Adventistas Life. Nesse momento nós iniciaremos nosso culto Viva Life. E como sempre iniciaremos rendendo louvores a Deus. Vamos cantar música bastante conhecida, você que frequenta nossa igreja ou você que conhece nossos louvores, conhece essa música. Cantaremos agora, Antes Você Precisa Crer. Nesse momento aproveite, entregue seu coração a Deus e louvemos todos juntos. Vamos lá? É preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar as suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Mais uma vez. É preciso mergulhar a sétima vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser e esperar só mais um pouco até ver Jesus descer. Chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Sem fé é impossível chegar-se a Deus. Pela fé os seus pés irão tocar terra firme no meio do mar. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Você precisa crer. Olá, que bom encontrar você mais uma vez e hoje no segundo episódio da série Mente Saudável. É um prazer juntos abrirmos a palavra de Deus e trazer para a nossa vida princípios bíblicos que podem nos ajudar a ter uma melhor saúde mental. Lembrando que o primeiro episódio nós falamos sobre o viver o presente, o viver o agora. Como nós podemos então aprender a viver o agora, deixando o passado no passado? Esse é o tema de hoje. Como viver agora, deixando o passado onde ele precisa estar. Não é fácil isso. É preciso muito cuidado para não ficarmos voltando o tempo todo em pontos que nos machucam, que nos entristecem e que nos fazem mal. Eu espero que a mensagem de hoje chegue ao seu coração. Para isso, vamos falar com Deus? Feche seus olhos. Grandioso Deus, amado Pai,
nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de viver o hoje. Olhando para trás, nós percebemos o teu cuidado ao longo de muito tempo conosco, cuidando da gente nos momentos felizes, alegres e também estando perto e próximo naqueles momentos difíceis, nas dificuldades e nas batalhas da vida. Provavelmente hoje, ó Deus, ouvindo essa mensagem, há pessoas que estão sofrendo por coisas que fizeram no passado, carregando peso incrível, um peso quase que é impossível de ser carregado, que é o peso da culpa. Que essa mensagem hoje, ó Deus, fale aos nossos corações e que possamos continuar nossa caminhada, vivendo um dia de cada vez leves, porque o Senhor nos perdoou e fomos capazes de nos perdoar também. Isso é o que nós te pedimos e oramos por Jesus. Amém. Meu amigo e minha amiga, eu tenho certeza que se você, voltando ao passado, você tem situações na vida que de alguma forma lhe incomodam. Eu tenho certeza também que, olhando para a sua história de vida, há em algum momento, algum episódio, algum evento que te deixa triste, que te deixa incomodado, que te deixa chateado por algo que você fez. Talvez você esteja carregando um peso muito grande, uma mala muito pesada, por coisas que fez no passado. Isso é a culpa. A culpa, em algum momento, ela é importante. O problema é quando ela se torna realmente muito insuportável de ser levada. E eu quero que, ao final desse momento que estivermos juntos, você possa olhar para você e, acima de tudo, olhar para o Cristo e sentir a paz que Ele quer oferecer para você hoje. A culpa é algo muito difícil de ser carregada. Ela faz a vida ficar mais triste, ela faz a esperança ir embora, ela faz a vida e as coisas do dia a dia se tornarem muito pesadas, se tornarem muito difíceis de serem vivenciadas. Tem muitas pessoas que não conseguem viver a alegria de pensar no amanhã, de planejar coisas, de vivenciar boas experiências, porque ficam presas a momentos específicos do passado. Aquelas situações que em algum momento aconteceu e que as culpas ou então as consequências ainda fazem aqueles episódios serem lembrados. O que a Bíblia fala sobre isso? Será que a Bíblia tem alguma coisa a nos falar para que nós possamos olhar para o passado e de fato descansar em Deus e nos perdoar e perdoar outras pessoas também? Eu quero levar você, junto comigo hoje, uma viagem à vida de uma pessoa muito interessante. Um dos personagens mais carismáticos e mais importantes da Bíblia. É o apóstolo Pedro. Vamos à história dele? Para isso eu quero convidar você ao livro de Marcos, capítulo 14. Quando nós vamos ao livro de Marcos, capítulo 14, versículo 27, você vai encontrar o seguinte texto. Então lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galileia. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nessa noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Olha que interessante. Pedro, nesse episódio, ele se mostra uma pessoa muito, muito autoconfiante. A gente olha para esse relato e percebe que Pedro tinha uma visão muito positiva sobre si. E é interessante que nós encontramos pessoas também hoje, à semelhança de Pedro, que pensam coisas muito legais sobre si. E não tem nenhum problema você pensar coisas boas de si. O único problema é quando você exagera. Você se avalia muito melhor daquilo que você é. E sabe por que isso acontece? Isso acontece muito por um fenômeno chamado eu real e eu ideal. Todos nós temos 2 eus, 2 selfies dentro de si. O ideal e o real. E eu quero falar para você a diferença entre esses 2 eus. Como eles se diferem um do outro e como Pedro, nesse momento, ele está aqui utilizando do eu ideal para poder falar. Sabe qual é a diferença entre os dois? O eu ideal é aquele eu que aprendeu ao longo da vida
o que era certo e o que era errado. É aquela ideia positiva que nós temos sobre nós mesmos, de dizer sempre as coisas certas, de sempre ter as palavras exatas para aqueles momentos complicados. É aquele eu que não perde a paciência, que sempre se porta bem diante das pessoas, que é equilibrado, que é controlado, que sempre imagina que vai reagir nas melhores condições, nos piores momentos. É aquela visão muito positiva que nós trazemos sobre nós mesmos, que vem lá da infância, que vem ao longo da nossa vida, daquilo que nós gostaríamos de ser. Esse é o eu ideal. Mas sabe qual é o problema? Ele não é o eu verdadeiro. Porque o eu verdadeiro é o eu real. E quando chega nessa hora, quando nós temos que encarar o eu real, as coisas ficam bem mais complicadas, ficam bem mais sérias. O eu real é aquele eu que eu e você temos problemas com ele. É aquele eu que, às vezes, em vez de dar a melhor resposta, dá a pior. Ou quando mesmo fica em silêncio e não consegue falar nada. É aquele eu que pensa mal dos outros. É aquele eu que, às vezes, se incomoda com a presença do outro. É aquele eu que reage às circunstâncias, que se expõe de uma forma negativa. É aquele que não sabe como se comportar em determinados momentos. É aquele eu mais próximo da realidade, sabe? Que não sabe se comportar muitas vezes, que não sabe se portar, que tem dificuldades para lidar com as coisas do dia a dia. Esse é o eu real. E aí nós podemos olhar para a história de Pedro e perceber que ele tinha um eu real e um eu ideal. E que nesse momento aqui, quem falou não foi o eu real, foi o eu ideal. É daquela visão de alguém que imaginava sempre estar perto do Cristo na hora que ele precisasse. Quando Jesus falou que Pedro iria negá-lo, sabe qual foi a reação dele? Senhor, é impossível. Não tem como isso acontecer, porque, Senhor, eu vou estar do seu lado sempre. Eu nunca vou te abandonar. E falando sobre a história de Pedro, eu olho para mim, e talvez você pode se identificar com ele também. Quantas vezes nós prometemos coisas para as pessoas e não fomos capazes de cumprir? Quantas vezes você prometeu algo para Deus que não foi capaz de lidar com aquela promessa ao longo da sua vida? Prometeu para poucos momentos depois olhar para si mesmo e perceber que era incapaz de cumprir aquilo que havia prometido. E nós não fazemos isso apenas com Deus. Fazemos isso com os nossos pais, fazemos isso com os nossos cônjuges, fazemos isso com os nossos filhos, com os nossos colegas de trabalho, porque muitas vezes o nosso eu real está tão desconectado do eu ideal que nós não conseguimos ver a diferença entre um e outro. Prometemos coisas, nos avaliamos de uma forma muito diferente nas diversas circunstâncias da vida e depois nos frustramos, porque não damos conta de sustentar aquilo que imaginávamos de nós mesmos. E por que isso acontece? Por que muitas vezes nós não sabemos lidar com o eu real e o eu ideal? E por que às vezes há um espaço gigantesco entre eles? Isso se dá através da nossa Constituição. O que você quer dizer com isso? Pela Constituição. Nós somos o que somos por causa de 3 coisas que atuam sobre nós. Quer saber um pouco sobre elas? A primeira coisa é a genética, é o nosso corpo. Nós não temos como escolher o nosso corpo. Ele é uma situação aleatória que acontece da união entre os nossos pais. Você não escolheu o tipo de corpo que você quer ter, você não escolheu o seu biotipo, você não escolheu a cor natural dos seus cabelos ou dos seus olhos. Hoje nós podemos mudar algumas coisas, mas ainda assim não dá para mudar todo o nosso corpo. Então a primeira coisa que atua sobre a gente é a genética. E na genética, além de moldar nosso corpo, traz também na nossa história, no nosso DNA, muitas propensões, muitas tendências. Muitas doenças aparecem na nossa genética, às vezes uma base da nossa personalidade também está lá, e isso vai sendo reforçado ao longo da vida. Então o primeiro fator é a genética. Inclusive, irmãos gêmeos que têm o mesmo corpo, eles são diferentes. E por que eles são diferentes? Quer dizer que a genética não dá conta de explicar todas as nossas diferenças. Tem um segundo fator. O segundo fator é a cultura. A cultura é o conjunto de valores, crenças que permeiam uma sociedade. Hoje a nossa cultura é muito diferente da cultura na qual Pedro vivia. Nós temos hoje muitas formas de pensar que há alguns anos atrás eram diferentes daquilo que é hoje. Por exemplo,
O estilo de roupa, estilo de música, o estilo de vivenciar muitas experiências é muito diferente. Então a cultura, ela traz sobre a gente algumas tendências também. Hoje, você usa o seu cabelo de uma forma, os homens estão utilizando barbas, cabelos de uma forma muito diferente do que os seus próprios pais. Então a gente percebe que a cultura tem influência sobre nós. A genética e a cultura podem nos influenciar muito, mas tem uma coisa bem específica que para mim é a maior responsável pelas nossas semelhanças e também pelas nossas diferenças. E isso é a história de vida, o que acontece comigo, na minha própria história, ao longo da minha vida. É por causa da nossa história de vida que nós não somos iguais a ninguém. É por isso que nós somos exclusivos. Até os gêmeos que eu falei agora há pouco, que têm o mesmo DNA, os gêmeos idênticos, eles têm histórias de vidas diferentes. Têm a mesma genética, a mesma cultura, mas eles percebem um mundo diferente porque eles vivenciam experiências diferentes. Alguns autores da psicologia falam que nós, apesar de sermos irmãos, às vezes, termos irmãos e sermos filhos de mesmos pais, a forma como os nossos pais nos tratam de forma diferenciada, de forma distinta, faz com que a gente tenha pais diferentes, mesmo sendo as mesmas pessoas. Nas nossas relações uns com os outros, nós interagimos diferente e isso nos ajuda a sermos pessoas diferentes, mesmo com tendências e cultura e corpo parecidos. É graças à nossa história de vida que nós somos exclusivos, que nós somos únicos. E o que eu quero dizer com isso? Você vivenciou sua vida e ninguém mais vivenciou uma vida igual à sua. Você fica triste, você fica feliz, você ama, você sente raiva, o que é comum a todas as pessoas, mas pelas razões diferentes. Nós somos exclusivos, nós somos únicos. E a culpa e a visão que nós temos de nós mesmos, ela é formada exatamente nesse caminhar, na nossa genética, na nossa cultura e na nossa história de vida. E eu quero dar um exemplo prático para isso. Quando nós observamos duas crianças, eu quero dar um exemplo para vocês, as crianças, elas vão entendendo o que é certo e o que é errado ao longo de suas vidas e muito na interação com os seus pais, sua família, seus amigos, seus professores, nos primeiros anos da vida. E é interessante perceber que quando nós começamos a observar as crianças bem pequenas, vivendo, se descobrindo, vivenciando as experiências, a gente percebe como é interessante a forma como as crianças vivenciam o mundo, como elas experimentam as coisas. É muito legal ver o descobrir de um mundo novo para as crianças. E é nessa descoberta, nessa interação com o mundo, que elas vão interiorizando aquilo que é bom daquilo que não é, daquilo que se espera delas e daquilo que não se espera. E é nessa interação, e é nessa busca, e é nessa relação com pessoas que ela vai entendendo coisas que ela pode fazer e coisas que ela não pode fazer. E a visão dela de certo e errado, de um padrão, de um protocolo, de um caminho a ser seguido, é exatamente formado nos primeiros anos da vida, nessas interações com figuras muito principais, os pais, amigos, os familiares, os professores. E a criança ela vai interiorizando, então, o que ela pode fazer e o que não pode. E quando ela faz algo que ela sabe que não pode, aparece a vergonha e, junto da vergonha, aparece a culpa. Essa sensação ruim, às vezes, de ter feito algo que não deveria ter acontecido. E essa culpa, ela vai sendo administrada e trabalhada, e é por causa disso que ela vai lidando com sentimentos de frustração que vão aparecendo. Mas eu quero dar um exemplo bem diferente de como as crianças podem aprender sobre o que é certo e o que é errado. Para isso, eu vou contar a história de duas mães e uma mesma criança e o mesmo incidente. Imagina que uma criança, um garoto de 4 anos, pediu para a mãe para fazer o lanche. E a mãe prepara 4, 5 biscoitos e um copo de suco de uva e entrega para ele em cima do tapete, na cadeirinha onde ele está sentado. A criança, daqui a pouco, por acidente, derruba o copo de suco de uva em cima do tapete. Isso não deve acontecer. Ele deve ter um pouco mais de atenção, apesar de ser uma criança de 4 anos. Como a mãe pode reagir nessa circunstância? Vou dar o exemplo de uma mãe. A primeira mãe, ela está cansada,
exausta, na rotina do dia a dia, trabalhando fora, chegou em casa, está super estressada, super cansada e chateada. E quando ela vê o filho derrubando suco de uva em cima do tapete, nossa, ela fica muito chateada com aquilo. Mas a forma como ela ensina a criança que aquilo não pode acontecer, vai ajudar a criança a lidar com os próprios erros ou não. Ela vai agir da seguinte maneira: meu filho, o que você fez não foi legal. Derrubar o suco de uva em cima do tapete é muito ruim. Suja, mancha e dá um trabalho muito grande para limpar. Mas tudo bem, acidentes acontecem. Vamos limpar juntos? E eles limpam juntos. Olha, só presta atenção para que das próximas vezes isso não aconteça de novo. Essa é uma primeira reação. Nesse caso, a mãe está focando no comportamento e não na criança. Mas eu quero contar o segundo caso. O segundo caso, a mesma história. A mãe entrega o suco, os biscoitos, a criança derruba. E sabe qual poderia ser uma segunda reação? A mãe virar para o menino e falar: olha aí, olha o que você fez. Você não presta para nada. Você sempre deixa as coisas cair. Você é desastrado. Você é muito desengonçado, menino. Olha, presta atenção. Sempre acontece. Você não sabe o trabalho que dá para limpar isso? Essa mãe, ela não atuou sobre o comportamento. Ela falou sobre a criança. Nesse caso, nesse último caso, a criança, ao invés de entender que os erros têm consertos e pode ser aprendido alguma coisa com as nossas experiências, a criança, ela olha e ela entende que ela é errada. O problema não está no comportamento, o problema está com ela mesma. Está na personalidade dela, naquilo que ela é. E eis o grande problema. Quando eu conto essa história, geralmente as pessoas tendem a se identificar mais com a segunda mãe do que com a primeira. Porque, de certa forma ou não, muitas vezes nas nossas experiências com os nossos pais, nós aprendemos isso. Nós aprendemos que quando errávamos, o problema não era o erro, o comportamento, mas o erro estava em nós, pelo tipo de pessoa que nós éramos. E eis um problema muito grave. Com isso, a criança entende que o real dela não pode ser aceito. E ela passa a vivenciar e imaginar um ideal muito diferente daquilo que ela é. E quando o eu real e o eu ideal estão muito distantes, a tendência a ter problemas de saúde mental, seja ansiedade, seja depressão, seja baixa autoestima e outros aspectos, até o sentimento exacerbado de culpa é muito grande. Mas vamos voltar à história de Pedro? Temos algo a aprender com ele. Pedro não conseguia se ver da forma adequada. E aí a história continua. Se você for comigo no livro de Marcos, ainda em Marcos, capítulo 14, versículo 70, 71 e 72, diz assim: mas ele outra vez o negou, e pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Essa última frase, caindo em si, desatou a chorar, ela não passa por mim desapercebida. Olha que coisa interessante. Pedro só teve consciência do eu real dele, de fato, de que ele poderia, de que de fato ele poderia negar a Jesus quando ele negou. O interessante é que Jesus não ficou surpreso com essa atitude de Pedro. Sabe por quê? Porque para Deus, Deus já conhecia Pedro. Deus já sabia aquilo que ia no íntimo dele. Da mesma forma que Deus, ele já conhece você. Deus não se impressiona com aquilo que você imagina de si mesmo. Deus não se impressiona com as suas promessas, que daqui a pouco vão por água abaixo. Deus não se impressiona com as suas credenciais, porque Deus, ele sabe muito bem a diferença do eu real para o eu ideal. Ele conhece você verdadeiramente. E sabe o que nós podemos aprender com essa história entre o eu ideal e o eu real? É que Deus, ele sempre vai lidar com a gente na nossa realidade. Nunca na imagem que nós projetamos para as outras pessoas. Meus amigos, é interessante que quando Pedro ele errou, quando Pedro teve a consciência de si, quando Pedro entendeu que ele, de fato, poderia negar a Cristo, uma mudança muito interessante aconteceu na sua vida. Ele errou, e os erros são muito bem-vindos.
Quem acha que errar é um problema, às vezes desconsidera o nosso processo de crescimento. Jesus nunca disse que ele esperava que Pedro nunca errasse na vida. Deus ele não espera que você não tenha momentos de fracasso. Deus não espera que você viva uma vida de perfeição a todo custo. Isso não é o plano de Deus. Porque se esse fosse o plano, ele não teria vindo morrer na cruz para poder nos perdoar e poder nos acessar. Deus ele sabe que os erros vão acontecer. E o que nós fazemos com os erros? Nós aceitamos os erros. Nós aprendemos com os erros. Eu tenho certeza que quando Pedro negou a Cristo e o galo cantou, ele ouviu a voz de Cristo. Ele lembrou da advertência de Cristo e ele chorou. Às vezes é importante chorar pelos nossos erros, sim. Às vezes é importante nos confrontar com a realidade que nós somos. Olhar para a gente verdadeiramente nas nossas mazelas, inclusive. Olhar para o passado, olhar para aqueles movimentos que nós fizemos e aceitar os sentimentos que vêm ali. Mas a história de Pedro não termina aqui. A história de Pedro continua. Depois que Pedro negou, e depois que Jesus morreu, você imagina o que passou na cabeça de Pedro? Quantas dúvidas ficaram ali? Quantos arrependimentos? Quantas coisas ele queria ter feito diferente e não foi capaz de fazer? Isso acontece com a gente também. Quantas vezes nós olhamos para o nosso passado e nos martirizamos pelas atitudes erradas, pelos erros, pelas quedas, pelos problemas que acontecem. Quantas vezes ficamos frustrados com a nossa vida, mas nós não podemos parar aqui. Não podemos ficar presos com uma bagagem gigantesca de culpa, porque não é isso que Deus quer para a gente. A promessa da Bíblia e a promessa para as nossas vidas é que quando nós erramos, existe esperança para a gente. Quando nós erramos, o erro ele não pode tomar a plenitude da vida. Existe vida após os erros, existe vida após as quedas. E a Bíblia diz isso muito forte. Quando nós vamos, por exemplo, para o livro de Isaías, capítulo 43, versículo 25, nós encontramos uma promessa muito forte de Deus. Isaías, capítulo 43, mostra para a gente uma promessa de Deus. E quem é Deus diante dos nossos erros? Quem é Deus diante dos nossos pecados? E eu tenho certeza que esse texto vai alegrar seu coração. Isaías capítulo 43, versículo 25. Diz assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Deus, ele quer apagar os seus erros, ele quer apagar aqueles pontos que você olha para trás e ainda fica se martirizando. Quando nós vamos para a carta de 1 João, capítulo 1, versículo 9, nós encontramos uma outra promessa espetacular. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus, ele é capaz de apagar os nossos erros. Obviamente, nem sempre ele vai tirar de nós as consequências dos nossos erros. E dói, às vezes, lidar com as consequências. Mas sabe por que ele permite que as consequências perdurem? É para que a gente nunca esqueça das lições que aprendemos com os nossos erros. Sabe por que Deus não apaga a nossa memória quando nós nos batizamos, quando nós nos entregamos a Ele? É para que aquilo que aconteceu no passado seja assim e as lições que nós aprendemos no passado sejam um sinal de motivação para que você possa viver ao lado de Deus. Mas eu quero terminar essa história contando o último momento da vida de Jesus com Pedro, enquanto eles estavam aqui na terra. Vamos para João capítulo 21. Lembra que Pedro negou Jesus 3 vezes? E eu fico pensando quanta coisa passou pela cabeça de Pedro enquanto Jesus estava morto. E quando Jesus ressuscitou? Como foi olhar para Jesus? Eu imagino Pedro olhando para Jesus e na mente dele passando um filme. Eu neguei Jesus, eu não tive coragem suficiente de estar ao lado dele. E talvez a culpa começou a ganhar espaço no seu coração. E é interessante como Jesus vira para Pedro e conversa com Pedro. E ele fala o seguinte, versículo 15, 1 João capítulo 21. Diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão. Número 1. Simão, filho de João, ama-me mais do que os outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Segunda vez, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão,
tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito, pela terceira vez, tu me amas. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus então lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Eu não acho que seja coincidência Jesus ter perguntado para Pedro se ele o amava 3 vezes. O mesmo apóstolo que o havia negado 3 vezes, que havia errado 3 vezes, agora estava diante do Senhor. E sabe o que o Senhor fez? Olhou para ele, não baseado nos erros do passado. Deus olhou para ele pensando no futuro. Deus olhou para ele, dando a Pedro a oportunidade de crescer, de viver, de se aprimorar. Da mesma forma como ele olha para a gente hoje, não baseado nos nossos erros, nas nossas incapacidades, nas nossas quedas e nas nossas falhas. Deus olha para a gente não por aquilo que nós fomos, nem por aquilo que nós somos agora. Deus olha para a gente muito do lugar do que nós seremos quando estivermos perfeitamente ao lado dele. Quando estivermos no céu com ele. Deus, ele estendeu a misericórdia, a graça e o amor para Pedro. E sabe o que é legal? Pedro entendeu. E a partir de então, Pedro viveu, não olhando para si mesmo, nem para suas culpas, nem para os seus erros, nem para os seus pecados, mas continuou vivendo sua vida dia após dia, trazendo na bagagem os aprendizados e lançando fora toda a culpa, toda a incapacidade de continuar feliz. Deus, quando Ele olha para você, Ele não vê em você os seus pecados. Deus não vê em você as suas tragédias, os seus erros. Deus, Ele olha para você e Ele vê você por inteiro. Você não é só um erro. Você não é uma pessoa que errou e agora para sempre vai ser lembrado pelos seus erros. Deus, Ele não tem uma imagem cristalizada de você. A imagem que Deus tem de nós é uma imagem fluida. É uma imagem equilibrada entre o real e o ideal. Deus conhece tudo. Ele sempre vai tratar a você exatamente na esperança e na certeza de que há crescimento na vida, de que há fluidez. Nós nunca somos alguma coisa. Nós estamos sendo dia de cada vez. E a cada novo dia, as misericórdias dele se renovam sobre nós, trazendo esperança. Se erramos ontem, se uma página do nosso livro da vida não ficou legal, aquela página está no passado. E hoje é dia de fazer nova história, novos começos, novas construções. Como deixar o passado no passado? Essa é uma boa pergunta. A primeira coisa para deixar o passado no passado é entender que o passado ele tem que servir como lição, como uma ponte para aprendermos como viver o futuro. A segunda coisa é continuar confiando nesse Deus incrível, que não olha para o seu passado fixamente. Ele olha para o seu passado, mas ele olha para o seu presente, e ele também olha para o seu futuro. Ele olha para aquilo que você é agora, para aquilo que você vai ser amanhã, e continuará sendo ao lado dele. E terceira coisa, às vezes, para a gente ajustar melhor o eu ideal do eu real, é preciso um cuidado mais próximo de alguém que consiga nos mostrar aquilo que nós somos. Talvez um bom psiquiatra, um bom psicólogo, um bom terapeuta podem te ajudar muito. E quando você unir o eu ideal, o eu real, e você perceber que a vida ela não fica estagnada, existe fluidez, você vai perceber que o passado ele pode ficar no passado. E você não precisa carregar mais aquela bagagem tão pesada. E você tem liberdade para viver. E a maior liberdade Deus quer oferecer para você hoje, perdoando o seu passado, esquecendo a sua história e te dando esperança para seguir em frente. Está disposto a estar ao lado de Deus? Está disposto a se entregar para Ele? Está disposto a falar para Ele, Deus, eu entendi que o passado não pode definir quem eu sou. Quem me define é o Senhor. Quem me define é a minha relação contigo. Então eu quero estar cada vez mais ao lado do Senhor. Eu quero ver minha vida para servir e honrar a Ti. Se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa mais feliz.
Deixe o passado no passado. Siga adiante. O seu passado não define aquilo que você é. É o que você escolhe hoje que vai definir você. Vamos orar? Mas antes da oração, vamos ouvir uma música para acalmar os nossos corações e para a gente entender que a vida continua e que Deus lhe apaga os nossos pecados. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta, Senhor, nosso coração. Quebranta o meu coração. Que Ele te transforme a despeito de quem você é. Transforma-me conforme a tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, Usa-me, Senhor. usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Quebranta. quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Mais uma vez. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Que linda música, não é? Dá alegria para a gente, esperança para olharmos para a nossa vida e aceitar a nossa vida como ela é. A gente não pode apagar o passado mesmo. E que bom que não podemos apagar o passado, porque muitas coisas que aprendemos ao longo da nossa vida estão nos servindo hoje. Eu sei que às vezes você olha e se sente envergonhado, um pouco triste. Tudo bem, é comum sentir isso. Mas não pode tirar sua alegria de viver ou o desejo de fazer coisas melhores. Não deixe o passado definir quem você é. Ele não tem esse poder.
é o que você faz agora que define aquilo que você é. Escolher estar ao lado de Deus, entregando sua vida a Ele, é a melhor decisão que você pode tomar. É viver o agora, esse momento. É se concentrar no presente. Deixa o passado onde ele precisa estar. Dá tchau para ele. Não fica carregando essa bagagem tão difícil pela vida. Cristo, ele está disposto a te oferecer paz. Paz para você deitar em sua cama, fechar os seus olhos, com a consciência tranquila de que, independentemente da sua história, Deus não te avalia por ela. E você também não deveria se avaliar pelas coisas ruins. Viva confiando que Deus te perdoou e que Ele agora está te dando a oportunidade de escrever uma nova história. E eu quero orar por você, para que a sua história daqui para frente seja recheada de coisas boas. E se porventura uma ou outra página não sair como você desejar, tem problema não. Vira a página e segue em frente. Vamos falar com o Senhor. Grandioso Deus e amado Pai, obrigado por mais um dia e obrigado por estarmos juntos aqui falando contigo. Senhor, há muitas coisas do nosso passado que nos incomodam. Há muitas lutas e batalhas, mas por favor, nos ajuda a levar apenas os aprendizados que tivemos com eles para frente. Não nos deixe levar os problemas antigos, não nos deixe levar os nossos erros passados, nessa bagagem, caminhando pela vida de forma tão pesada e tão escura. O Senhor nos perdoou, o Senhor nos salvou e nós podemos confiar na Tua graça. O passado não define aquilo que nós somos agora. É aquilo que escolhemos para hoje que pode nos definir. E estar ao Teu lado é a melhor definição de alguém. Por favor, continua cuidando da gente, nos dando paz de espírito, liberdade e alegria para viver nossa vida de acordo com o Teu querer. É o que nós oramos por Jesus. Amém. Lembrando que no próximo episódio nós vamos falar sobre o futuro. Como viver o hoje sem deixar que o futuro atrapalhe o nosso viver. Sem viver apenas lá no futuro, planejando, sonhando e nunca vivendo o agora. Como ficar mais leve e sem ficar tão preocupados, tão ansiosos com as coisas da vida. Te espero no próximo episódio. Deus abençoe e até lá.